Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o Lendário. A SEGA é uma empresa que está no imaginário de muita gente que vivenciou a corrida da geração 8 e 16 bits. Jogos que marcaram a nossa infância. Vou até citar alguns aqui: Alex Kidd, Shinobi, nós temos aí Streets of Rage, Phantasy Star, Shining Force, Shining the Darkness, Golden Axe, Sonic, enfim, quem jogava nos consoles como Master System, Mega Drive, Game Gear, Sega Saturno, Sega 32X, Sega CD, também no Dreamcast, vivenciou momentos maravilhosos e inesquecíveis. Não somente a galera que jogava nos consoles caseiros, como também a galera que jogava nos fliperamas, porque a SEGA sempre tinha excelentes games para os arcades. Nós estamos falando aqui de um passado maravilhoso, de um passado inesquecível, de um passado vencedor da casa do Ouriço Azul. Mas vamos aqui nesse vídeo falar a respeito do futuro. O que podemos esperar da SEGA nessa revolução que nós estamos vendo no cenário do mundo dos games e também do entretenimento em geral? Afinal de contas, várias empresas estão criando aí ambientes que também têm uma infraestrutura voltada para os seus games, mas também voltada para o entretenimento, aonde vai incluir aí filmes, séries, enfim, o metaverso, a questão dos jogos em nuvem, a questão dos NFTs, a questão dos jogos como serviço, aonde a SEGA está inserida nessa revolução que está acontecendo no cenário do mundo dos games. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui nesse vídeo, mas antes de continuar, eu quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Também quero aproveitar e te pedir para atacar aquele belo dedão no like e compartilhar esse vídeo aí com a galera, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo! Pessoal, eu separei aqui algumas matérias para efeito de contextualização. Vamos ler as matérias e vamos tentar interpretar um pouquinho do que podemos esperar para o futuro da SEGA. Vamos começar com essa matéria aqui, que está lá no site Adrenaline, galera, que tem por título: para a SEGA, o futuro dos jogos está em NFTs e na nuvem. Isso aqui, para mim, a questão do NFTs me soa muito preocupante, mas calma aí, galera, vamos analisar aqui, beleza? A empresa quer usar as tecnologias mais modernas em sua nova iniciativa de super games. Bom, quem está mais inteirado a respeito da SEGA vai lembrar muito bem dessa questão do super game, que surgiu, esse assunto surgiu lá no ano passado, onde a SEGA estaria trabalhando aí num super game, entre aspas, e aí vieram várias especulações com relação a isso. Seria uma plataforma de streaming que a SEGA estaria preparando aí, visando já esses novos formatos aí de distribuição de games. Seria jogos GaaS, ou seja, jogos como serviço que a SEGA estava preparando aí para inserir no mercado. Enfim, ficaram aí várias interrogações com relação a esse super game. Pois bem, parece que a gente já começa a entender um pouquinho do que se trata esse super game da SEGA. E é justamente por isso que nós estamos falando aqui, que isso envolve toda essa infraestrutura, tanto da questão dos jogos da SEGA, tá? Como também a questão do entretenimento em geral. E aí eu incluo aí os filmes da SEGA, porque nós temos visto aí o Sonic, que é um sucesso absurdo. Sonic 2
talvez venha a ser aí o filme baseado em games de maior sucesso da história do cinema, para você poder entender um pouquinho de como a SEGA está inserida nesse novo contexto do entretenimento que abrange o mundo dos games. Então a gente precisa entender que a SEGA está realmente aí olhando para o futuro. E a SEGA sempre foi visionária, a gente precisa tratar disso aqui. Não é de hoje que a SEGA é uma empresa que esteve sempre à frente do seu tempo, como o seu Mega Drive. Seu Mega Drive era um console à frente do seu tempo. Depois veio o Sega CD, o Sega 32X, por mais que aí você vai falar, pô, mas foram fracassos? Sim, foram fracassos. O Sega 32X foi um fracasso, o Sega CD foi um fracasso, mas a gente precisa ressaltar que a tecnologia era uma tecnologia à frente do seu tempo. O Dreamcast, você nunca vai poder dizer que o Dreamcast não era um console bem à frente do seu tempo. A questão da jogatina online, a questão dos gráficos, enfim, era um console bem à frente do seu tempo. E a SEGA sempre trabalhou assim. A SEGA sempre foi uma empresa visionária, uma empresa que sempre esteve à frente do seu tempo. E agora, com essa revolução que nós estamos vendo aí no cenário do mundo dos games, na questão do entretenimento, a SEGA não ficaria de fora. A SEGA não ficaria de fora dessa questão. Então nós vamos ver agora um pouquinho do que significa esse super game, do que podemos entender, o que nos reserva, melhor dizendo aqui, o futuro da SEGA, que está baseada justamente nesse super game. A gente entender esse contexto, a gente vai poder entender e vislumbrar aquilo que a SEGA vai nos apresentar nos próximos 5, 6 anos, que é justamente o prazo aí que a SEGA está dando aí para os seus fãs. Então é muito interessante para a gente poder ter aí uma contextualização, beleza? Vamos ler a matéria aqui em si. E vamos, quando for preciso parar, que a gente dá uma paradinha, conversa um pouquinho e vamos embora, beleza? Embora em um passado recente tenha afirmado que a adoção de NFTs dependeria da aprovação do público, a SEGA parece dedicada a transformá-los em uma parte integral de seu futuro. Bom, esse assunto aqui de NFTs no mundo dos games é um assunto bem polêmico. Muita gente vem criticando essa questão aí, mas a gente pode ver que as empresas estão já olhando para esse mercado como uma válvula de escape, se assim podemos dizer, para ganhar dinheiro. A própria Ubisoft, a própria EA, a própria Nintendo também já começou a falar, a Nintendo já começou a falar alguma coisinha aí com relação a isso. Mas a Ubisoft está de olho nesse mercado, a EA está de olho nesse mercado, a Capcom está de olho nesse mercado, a Bandai está de olho nesse mercado. Então nós estamos vendo aí essa questão do NFTs aí se tornando realidade na indústria dos games. Por mais que eu venha discordar disso, galera. Por mais que eu venha discordar disso, vender tokens, personagens, vender ali produtos para o cenário do metaverso, aí a gente precisa falar do metaverso também, eu acho que é algo que beira aí, realmente que vai trazer algumas consequências negativas para a indústria dos games. Essa é a minha percepção, eu não sei qual é a sua, mas eu quero ouvir aí nos comentários desse vídeo qual é a sua percepção com relação aos NFTs na indústria dos games. Para as empresas, eu acredito que será algo bom. Para as empresas, visando aí os acionistas, visando aí o lucro das empresas. Mas para nós que somos consumidores, eu não acho que será algo bom. Agora você imagina, a SEGA lança aí um Sonic, vamos aqui fazer aqui uma conjectura, né? A SEGA lança um Sonic aí e você vai ter que adquirir alguns NFTs dentro do jogo. Um personagem jogável que só você vai ter, alguma coisa nesse sentido aí, só que você vai pagar um dinheiro absurdo para ter aquilo dali dentro do jogo. E aí nós vamos falar, já começamos a entender a questão dos jogos como serviço. Então você pode ver que uma coisa está inserida na outra. A questão dos jogos como serviço, o GAAS, e também a questão do metaverso, que envolve a questão do NFTs e também a questão dos jogos como serviço. Então a gente começa a ver aí que uma coisa
está inserida na outra e elas caminham juntos nessa revolução que está acontecendo aí na indústria do entretenimento em geral. E isso me preocupa bastante, principalmente com relação à SEGA. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Em uma entrevista publicada em seu site oficial e traduzida pelo site VGC, diversos produtores da companhia japonesa afirmaram que os tokens não fungíveis são parte importante da sua iniciativa Super Game. Super Game, que quer dizer o quê? A gente vai entender agora o que é o Super Game, ó, tá aqui, ó. O Tsumi explicou que os projetos vão trazer diferentes temáticas e mecânicas, mas que todos vão ser títulos interativos. Entendeu isso aqui? Títulos interativos. É justamente esse conceito que eu estou trazendo para vocês aqui. É justamente esse conceito de NFTs, de jogos como serviço, de metaverso, enfim. Tudo envolve isso, essa questão da interatividade do público, do consumidor com o jogo, com a empresa em si, nesse universo que está se criando aí com relação ao metaverso, com relação aos jogos como serviço. Então, a gente pode entender um pouquinho aqui das possibilidades que se abrem aí para a SEGA, tá? Mas continuando aqui, ó, além dos NFTs, a empresa também quer explorar serviços de jogos na nuvem e as possibilidades de interação proporcionadas por ferramentas de streaming como a Twitch. Ou seja, nós vamos entender agora um pouquinho aqui que a SEGA sim pretende criar o seu ambiente da sua própria plataforma de streaming. Bom, pelo menos é isso que nós entendemos aqui. E a SEGA pretende explorar esse público, até mesmo a questão das possibilidades que a Twitch oferece para os streamers e principalmente para as plataformas de streaming. Então a gente pode entender um pouquinho que a SEGA está trabalhando nesse contexto que está se vislumbrando aí através de Microsoft, através da própria Sony, através da Ubisoft. Então a gente pode ver que a SEGA não está parada, muito pelo contrário, ela está de olho nessa evolução, nessa revolução que está acontecendo. Ó. SEGA quer criar novas oportunidades de entretenimento. Abre aspas aqui, ó. Acredito que há grande potencial no relacionamento entre as pessoas que jogam e assistem a games, afirmou o vice-presidente executivo. Estamos pensando sobre criar novos meios de entretenimento com essas possibilidades, continuou. Segundo o produtor Masayoshi Kikuchi, o uso de NFTs está ligado à tradição da empresa de explorar novas possibilidades, como aconteceu com redes sociais e sistemas de vídeo online. É uma extensão natural para o futuro dos games, que vão expandir para envolver novas áreas como jogos em nuvem e NFTs. Também estamos desenvolvendo os super games na perspectiva de como jogos muito diferentes podem ser conectados uns ao outro, explicou, cara. Então, realmente, a gente começa a entender um pouquinho do que é esse super game. Tem uma outra matéria aqui, lá no site Combo Infinito, que diz o seguinte, ó. Conceito de super game da SEGA indica títulos AAA que podem conter NFTs. Aqui já vai para um outro caminho, da questão dos jogos AAA que podem trazer NFTs. Só que eu não vou muito por essa área. Claro que teremos jogos sim AAA da SEGA. A SEGA não vai abandonar aí as suas franquias, não. Mas pelo que tudo indica aqui, a SEGA vai sim, pelo menos tentar explorar ao máximo a questão dos jogos como serviço, do GaaS. Não estou dizendo que a SEGA vai aqui se voltar totalmente para isso, não, não é isso. Mas que ela vai tentar explorar esse universo, essa possibilidade que se abre aí
na indústria dos games, ela irá fazer. E é justamente isso que nós já estamos vendo com o próprio Sega, com o próprio Sonic Frontiers. Está aqui, ó, quem não viu, o novo jogo do Sonic de mundo aberto que chega em 2022. Muita gente até faz uma comparação com The Legend of Zelda, Breath of the Wild com relação a isso, mas a gente já pode ver que é justamente um passo para a questão dos jogos como serviço. A SEGA explorando aí novas possibilidades do ouriço azul, né? Nessa questão de mundo aberto, nessa questão aí, talvez aí de ter algumas microtransações, de trazer algumas coisas, um jogo mais alongado no tempo. A gente já começa a entender um pouco desse conceito da SEGA. Desse conceito que está se desenhando aí na indústria dos games, aonde as empresas estão de olho nisso. SEGA Frontiers é uma prova disso, dessa mudança. O SEGA Frontiers é uma prova disso, dessa mudança de estratégia da SEGA. A gente já começa a ver isso, né? E aqui no Combo Infinito, como eu falei, ele traz essa perspectiva de jogos AAA, mas com NFTs. Vamos ver o que diz essa matéria aqui do Combo Infinito. Ó, a SEGA em 2021 disse que estava focada em projetos com o codinome Super Game. Dito isso, o que não esperávamos era que este codinome se referia a inúmeros projetos de natureza de títulos AAA. Assim, em uma recente entrevista no site de recrutamento da SEGA Japan, o vice-presidente executivo da companhia, Shuji Utsumi, revelou tudo por trás do projeto Super Game. A SEGA, abre aspas aqui para ele, ó, a SEGA oferece uma ampla variedade de conteúdo de jogos, incluindo hardware e conteúdo de arcade, o que é possibilitado por sua diversidade de tecnologias. Definimos Super Game, entre aspas, como desenvolvimento de títulos AAA que cruzam a ampla gama de tecnologias da SEGA e pretendemos alcançar isso em nosso plano de 5 anos. Vários títulos estão sendo desenvolvidos dentro da estrutura do Super Game e embora cada título varie, não há dúvida de que serão títulos interativos. Presta muita atenção nisso. Títulos interativos que vão além da estrutura tradicional dos jogos. Está bem claro aqui, que podem ser produções AAA sim, mas que vão explorar essas novas possibilidades, como NFTs, como jogos como serviço, como microtransações. Está bem claro aqui. Bem claro aqui nas entrelinhas, para quem quiser entender. Continuando aqui, ó, vários títulos estão sendo desenvolvidos dentro da estrutura do Super Game. Por exemplo, no passado as pessoas que jogavam eram chamadas de gamers, mas agora assistir a jogos se tornou uma cultura em si, e essas pessoas não podiam mais ser chamadas de gamers. Acho que há um grande potencial na relação entre as pessoas que jogam e assistem aos jogos. Estamos pensando em criar um novo entretenimento dentro dessas possibilidades. Fecha aspas aqui para a SEGA. A gente pode ver, eu não consegui ainda vislumbrar algo aqui que possa fazer essa interação com quem está assistindo, talvez na Twitch, porque lá no site Adrenaline falou a respeito da Twitch. Essa possibilidade que seria de explorar tanto a pessoa que está assistindo quanto a pessoa que está jogando. Talvez seja através justamente de promoções de NFTs, você que a SEGA pode, não sei, enfim, contratar alguns streamers, e aí a pessoa assiste, ganha um dinheirinho ali, e aí tem a possibilidade de negociar NFTs, e uma parte vai para a SEGA, enfim, eu não sei como se daria isso. Mas a SEGA está pensando justamente em como ter essa interação entre a pessoa que está assistindo e a pessoa não somente ser aí um consumidor passivo, mas passar a ser um consumidor ativo. E quando eu falo consumidor ativo aqui, eu não estou falando só na questão de você estar ali digitando no chat, conversando ali, ter o seu entretenimento, não, mas participar ativamente, financeiramente também. Então, há um caminho de possibilidades que se abre aí.
com relação ao que a SEGA pode trazer. E aí eu fico, às vezes, preocupado com relação a esses jogos como serviço, essas novas possibilidades de NFTs, que ainda é algo meio que nebuloso para a indústria dos games, mas que a gente precisa entender, colocar os pés no chão e compreender que esse é o futuro. Esse tipo de entretenimento só tende a crescer. E aí, universos serão criados justamente através da questão do streaming, dos jogos em nuvem, da questão do cinema, das séries, da questão do entretenimento, tanto do cinema como do mundo dos games entrelaçado. Parece que se tornou algo normal. Nós vemos aí vários games se tornando séries, filmes. Então nós temos sim uma reformulação de como nós vimos a indústria dos games, streaming, a questão do entretenimento agora, como eu falei, a questão dos NFTs, microtransações, a questão dos jogos como serviço, a questão de como os jogos estão sendo comercializados. A gente precisa tratar disso aqui também, falar, ressaltar isso aqui. Hoje, outrora, né, nós tínhamos ali as mídias físicas, ainda há mídias físicas, mas a maior parte da comunidade gamer já aderiu à questão das mídias digitais. Então nós temos aí uma outra possibilidade que se abre na exploração dessa parcela da comunidade gamer, do consumidor. Comprando um jogo, você pode levar alguns NFTs, enfim. Há várias possibilidades que se agigantam aí para a SEGA. E a questão do metaverso. A questão do metaverso é fundamental para a gente poder entender o futuro da indústria dos games e também do entretenimento em geral. Então, tá aí um pouquinho do que a gente pode esperar da SEGA. Claro que ainda é algo muito prematuro, meio que nebuloso ainda. A gente não sabe ainda quais são os quesitos, como a SEGA vai fazer essa reformulação em toda a sua infraestrutura. A questão do super game, se literalmente é isso que nós estamos falando aqui, ou se é algo totalmente diferente. Vale ressaltar que nós estamos apenas conversando, nós estamos apenas especulando. Agora eu quero ver a sua opinião. O que você acha aí do futuro da SEGA? O que a SEGA nos reserva para o futuro? Essa empresa que marcou a nossa infância, marcou o nosso passado e que nós temos um carinho muito grande. E o futuro da SEGA, principalmente para mim, me preocupa aqui no bom sentido da palavra, tá? Eu preciso saber o que a SEGA vai fazer. Afinal de contas, é uma empresa que marcou a minha infância, é uma empresa que eu tenho um carinho gigantesco. E todos os passos da SEGA eu estou sempre de olho, porque é uma empresa formidável. É uma das minhas empresas favoritas no mundo dos games. Deixe aí a sua opinião nos comentários desse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas a gente precisava conversar um pouquinho a respeito da SEGA e do que o futuro da SEGA nos reserva. Deixe aí nos comentários desse vídeo. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante para o enriquecimento do debate aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera. Até a próxima. Valeu!